Vamos ao mercado de commodities, vamos a Curitiba com o Maurício Bellinello. Vamos lá, o Davi da Luz não, Gleidson. O Davi está ao teu lado, mas vamos lá, Gleidson. Maurício, boa tarde para você. Calorão aqui em São Paulo, e a cidade é a capital mais fria. Como é que tá? Calor por aí também ou não? Boa tarde. Aqui tá quente, rapaz. Hoje fez 33 aqui de novo, 32. Tá quente pra caramba aqui. O sol que Deus manda aqui, que não tem nem nuvem no céu. Mas parece que amanhã, à tarde, vai dar uma pioradinha, mas ainda assim, coisa rápida. Um sol para cada um, né? Para cada um. Maurício, conta para a gente o que está acontecendo nesse mercado, porque nós tivemos a decisão do Banco Central lá dos Estados Unidos, esperada, aguardada, comentada, com expectativa do mercado internacional todo. O Banco Central dos Estados Unidos vai aumentar, não vai aumentar? Aumentou de uma forma moderada, isso mexeu com o mercado? Aliás, o que aconteceu com o Fed hoje? Então, o Fed hoje foi a saída da taxa básica de juros, a do Brasil sai amanhã, né? A gente tem a informação do Copom. Veio um aumento de 25 pontos base, ou seja, 0,25 a mais, né? O que trouxe a taxa básica de juros americana para casa dos 5%. É a maior taxa na ascendente, que a gente chama desde 2005, faz 18 anos que os Estados Unidos não subiam tanto a taxa de juros, num patamar tão alto, né? E isso traz, obviamente, desdobramentos mais fortes, no sentido que já vem acontecendo, sobre volume de dinheiro circulante, custo do dinheiro, crédito cai muito, mas totalmente dentro da linha do que se esperava. E existe uma hipótese bem realista a partir de agora, inclusive, que essa tenha sido a última alta de juros nos Estados Unidos. Ainda é um pouco cedo para afirmar isso, né? Casar essa informação, porque, obviamente, temos aí tem muito tempo para acontecer ainda, mas não seria mais de se estranhar se o Banco Central americano não elevasse mais as taxas de juros americanas, né? Há uma hipótese remota ainda de que suba mais 0,25 na próxima reunião do dia 3 de maio, né? A próxima reunião é somente no começo de maio, faltam 40 dias pela frente então, né? Mas é isso, Braga, nada de novidade nesse aspecto. Bom, de alguma forma o mercado se comportou ali atento, cauteloso no primeiro momento, mas depois bateu aquela oscilação. Acomodou agora, o dólar caiu a algo que já era esperado pela reação à taxa de juros lá, ou deu as costas praticamente para os juros americanos? Então, Braga, globalmente, né, o dólar vem numa tendência de queda deixa eu pegar o dia aqui para não falar bobagem, Braga, desde o dia 7 de março, né, faz 15 dias, o dólar globalmente, não só no Brasil, inicia uma trajetória, principalmente a partir do dia 8, e depois dessa decisão do Fed, que saiu agora há pouco, deu inclusive uma apertada na queda, né? Hoje a gente está agora com o dólar globalmente falando na menor cotação global desde o dia 2 de fevereiro, né? E no Brasil não foi diferente, também caindo um pouco mais, mas assim, isso não muda a perspectiva principal, né? Porque como agora é muito importante, as pessoas não têm essa noção, né, Braga? Eu acho que é importante explicar para as pessoas. As pessoas acham que a hora que aumenta a taxa de juros, o mercado sente imediatamente os efeitos. E isso não poderia estar mais errado, né? De forma geral, o aumento de juros presente só vai ser sentido na economia entre 9 e 12 meses à frente. Então, para você ter uma ideia, a primeira elevação de juros nos Estados Unidos começou entre fevereiro e março do ano passado. Então, a gente está começando a sentir na economia somente agora a alta que aconteceu há um ano atrás. Então, esses efeitos da maior taxa de juros desde 2005 só vão ser realmente sentidos, Braga, a partir de novembro, dezembro desse ano. Então, falta muito tempo para a gente realmente cantar a bola. Opa, o pior já passou. Na verdade, a gente está começando a caminhada no sentido dos danos na economia causados pela alta da taxa de juros. Mas o efeito da quebra dos bancos foi imediato e até antecipou alguns movimentos no mercado antes que tivesse a divulgação da quebra dos bancos, né? Virão outros por aí, o mercado está muito cauteloso, calmo, né? Será que antes dessa calmaria, ou durante a calmaria, depois da calmaria, vem alguma tempestade maior por aí, Maurício? E veja que curioso, né? A primeira quebra dos bancos vem em fevereiro, 9 meses depois do início da curva de alta nos juros. Então,
bancos quebrarem, Braga, é totalmente cíclico, porque durante a fase de expansão econômica, muitos bancos metem os pés pelas mãos, emprestam muito dinheiro para gente que não tem condições de pagar, gente, empresa, que não tem condições de pagar, e a hora que o custo do dinheiro, que é a taxa de juros, começa a subir, eles são os primeiros a cair do bonde, né, como diz o outro. Então, eu pessoalmente falando, sabendo que os primeiros efeitos vieram logo frente aos primeiros efeitos da curva de juros, não seria nem um pouco fora do normal a gente ter sinais mais graves à frente de quebra, viu? Bom, não adianta rezar, não adianta pedir, fazer oração, não adianta sequer fazer promessa nenhuma, né, nesse caso. Agora, fazendo, lógico, não ironizando pela situação que se assemelha, né, a questão de não adiantar rezar nesse momento, com relação à soja, abaixo dos $13, lá na Bolsa de Chicago para o novembro, Sim. tem como reverter? O que fazer a partir de agora, Maurício? Então, as notícias não são boas nesse sentido. Primeiro que não são novas, né? Eu venho falando disso desde o meio do ano passado, que essa possibilidade era muito clara no mercado já. Hoje o contrato novembro fechou a 12,73, que pro contrato novembro, Braga, eu vou até confirmar isso aqui para não falar bobagem, pelo menos não muita, né? É a menor cotação do contrato novembro desde 24 de julho do ano passado. Ou seja, o contrato novembro 23, que é o contrato que está chegando, faz basicamente 8 meses, 9 meses que não vê uma cotação como essa. Na verdade, está um pouco menos. 10 meses, na verdade, desculpa, um pouco mais. Então, Braga, nesse momento, e tem um detalhe, a chamada sazonalidade de queda da soja nem começou. Ou seja, a gente está agora, lembrando que o contrato de soja é o contrato da soja dos Estados Unidos, e a safra americana vem em novembro. E agora é o auge da entre-safra do contrato novembro, da soja americana. Então, normalmente, entre o final de junho e o meio de outubro, mais ou menos, é o que a gente chama do período de sazonalidade de queda. Então, sendo bastante sincero, o que acontece hoje para mim não é nenhuma novidade, né? A gente já sabia que a safra americana, a safra brasileira vindo grande, veio. A perspectiva da safra americana ser de grande, que seja grande, é grande. 122 milhões de toneladas é a projeção da safra americana. O consumo global meio desaquecendo e os estoques querendo normalizar. Como é que a soja conseguiria ficar acima de 14, 15 dólares? Na verdade, Braga, sendo bastante sincero, se não tiver um fato novo que traga uma quebra na safra americana para novembro, sendo muito sincero, não é de se estranhar de que agora, até a safra americana, a gente veja a soja na casa dos 12 dólares raso. Bom, e o produtor aqui tem soja, o Vlamir, inclusive, comentou que são 100 milhões ainda sendo negociadas, né, toneladas. Isso. Aí, aproximadamente, né? O que ele deve fazer? Observa esses valores, cotações. Lógico, as cotações para a safra brasileira recuaram bastante. Aliás, Davi, Gleidson, você pode colocar só a telinha de Chicago, a soja nas negociações, vencimento por vencimento, só para dar uma olhadinha aí. O maio, 14 dólares 48,50, 18,5 de queda. Julho, 14,25, 23,5 de queda. Agosto, 13 dólares 78, 25,5 de queda. Setembro, 13 dólares mais 4,75, 25,75. Não aparece novembro, mas você citou agora, fechou nos 12,73. E o produtor aqui no Brasil, observando essas cotações, não fez trava, não buscou nenhuma ferramenta de proteção, o que ele pode fazer? Bom, eu comentei faz questão de umas 2 semanas, né, aqui ao vivo, inclusive, também, que era uma boa oportunidade para os produtores buscarem proteção. Né? Quando a soja, julho, por exemplo, deixa eu até pegar ela aqui, que é julho não, agosto. A soja de agosto, quando ela bateu ali 14,80, existiu uma oportunidade óbvia de defesa de preços contra a queda, que nesse momento está em 13,80, 1 dólar de queda, 1 dólar e 10 já. E por que ele faria isso? Com a ideia de aguardar o basis voltar. Porque assim como a soja está em sazonalidade de alta, porque é a entre-safra americana de soja, então o bushel está alto, historicamente falando. Só que o basis brasileiro, exatamente porque faltam 100 milhões de toneladas para serem comercializadas, o comprador está nadando em soja agora. Então ele não está ofertando muito, ele bota um prêmio muito baixo. Só que isso vai acabar.
quando a soja brasileira parar de entrar, que vai ser lá para maio mais ou menos, entre maio e outubro, normalmente essa sazonalidade de alta do basis. Então, o agricultor que consegue segurar a soja, seja na cooperativa, na cerealista ou em armazém ou silo próprio, né? Ele já deveria ter feito uma proteção contra a queda na soja, para se defender contra essa queda que a gente está enxergando agora, que eu cantei essa bola faz questão de um mês atrás já. Por quê? Porque aí ele trava contra a queda no bushel em Chicago e aguarda o basis melhorar. E não estou falando que ele vai voltar ao que ele estava em outubro, nem acho que isso vai acontecer. Mas se ele voltar a 50 centavos, $1, né? A gente já está falando aí, Braga, de 6 a 7 reais por saca na proteção a mais do que você teria hoje. Tem aí, é lógico, uma decisão do próprio produtor, observando essas informações, né, acompanhando tudo aquilo que Maurício João Batista Olive, Tempo e Dinheiro, tem mostrado ao longo desses últimos anos, 2 anos praticamente com o Maurício presente conosco, né? Observar, né, ver o mercado e tomar a decisão na hora certa, porque a informação está aí, né? Os alertas estão sendo feitos. Ninguém manda fazer o que está sendo, pelo menos, observado, né? Ninguém fala assim, faça. Cabe a cada produtor. Posso fazer um comentário, Braga, claro, se você me permite? Eu vou repetir um negócio que eu falei hoje com o João, porque a posição que a gente se coloca aqui de estar falando todo dia é uma posição altamente desgastante, no sentido de que a gente bota a cara a tapa todo dia. E a grande vantagem é que a internet tem memória, e eu também tenho, né? E você também tem, o João também tem. Tudo isso que a gente falou desde os R$200 no ano passado, que eu falei ao vivo no programa, desse jeito, R$200 deveria ser encarado como uma oportunidade, né? Foi dito aqui. E muita gente jogou pedra na gente, tá tudo bem, pode jogar, não tem problema nisso. Porque vai a 230, porque um monte de gente, de especialista, disse que ia 230, 250. E é importante lembrar que esse pessoal que falou isso agora sumiu. E o agricultor que acreditou nesse pessoal agora paga o prejuízo com o próprio patrimônio. E eu tô aqui para lembrar você agora que você deveria agora, assim como alguns de vocês jogaram pedra na gente por desinformação, e agora que a informação chega na forma que você menos esperava, menos gostaria, mas que foi avisado, você deveria cobrar aqueles que falaram para você esperar 230, 250 reais, qual a posição deles sobre isso agora? Porque nesse momento, a maioria das regiões está brigando para ter soja acima de 140 reais. 60 reais depois, Braga, em cima de 20 milhões de toneladas, que foi o que ficou da safra passada para essa safra, né? O número estimado, sabe quanto ficou na mesa, Braga? Mais ou menos, só naquela soja que não foi vendida do ano passado para esse ano, mais ou menos, 5 bilhões de reais na mesa. Foi deixado na mesa. Você que está me assistindo, quanto disso ficou da sua família? Que foi para Cargill, que foi para Bung, que foi para o seu comprador. E não é culpa dele, a culpa é sua. Né? Como diz o outro, como diz o meu amigo, né? Como diz o meu avô, a culpa é sempre nossa, a gente joga em quem a gente quer. Então lembra que para a próxima safra você não tem esse tipo de obrigação de ficar acreditando em gente que muitas vezes não tem compromisso com você. Porque no final das contas é isso, quem falou dos 230, ninguém lembra mais. Quem acreditou paga com o seu próprio patrimônio. Isso aí. Maurício, obrigado pela participação, até amanhã. Um grande abraço, Braga, ótima tarde a todos. Igualmente.